Isso, gravando aqui no local. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos começando a nossa segunda semana do nosso curso de Programação Aplicada ao Direito. Peraí que eu fiz bagunça aqui. Quer assistir, Conde? Só tem alguém aqui, Pessoal, pessoal, que tá com o microfone até às 18. aberto aqui, ó. Tá vazando aqui, ó. Pode deixar que eu vou mutar Você o consegue pessoal mutar que aí? esqueceu o microfone ligado. Bom, pessoal, então nós estamos começando aqui a nossa segunda semana do curso de Programação Aplicada ao Direito. Vocês já devem ter feito o conteúdo da primeira semana, assistido aos vídeos, assistido às aulas em vídeo, feito os exercícios, que na verdade não são exercícios complicados, eles são exercícios de revisão, né? O exercício um pouco mais elaborado que a gente vai ter vai ser o projeto final, que aí ele vai requerer um pouquinho mais de esforço no desenvolvimento de um pequeno programa, né? Como o Germain já fez no primeiro vídeo, ou no segundo, em que ele mostra um spoiler do que vai ser produzido, do que vai ser gerado por todos vocês. E esse projeto final ele vai requerer a aplicação dos conceitos de lógica de programação que nós vamos começar a aprender essa semana. Então, eu estou aqui aberto com o Canvas. Eu adicionei vários conteúdos aqui, que eu vou abordar esses conteúdos com vocês hoje. Várias ferramentas, na verdade. E nós vamos apenas repassar um pouquinho aqui o que já foi visto e o que será visto. A primeira semana, gente, nós tivemos esses 3 primeiros módulos introdutórios: tecnologia e profissão jurídica, decomposição de serviços jurídicos, comoditização de serviços jurídicos, que na verdade não compõem a lógica de programação ainda. São uma espécie de perspectiva, vou até colapsar aqui para ficar mais fácil visualizar tudo junto. Compõe uma perspectiva da profissão, ou uma perspectiva relativa às transformações que essa virada tecnológica do direito ou da prestação de serviços jurídicos ela tem trazido para a realidade tanto pública quanto privada. E nessa semana começaram mesmo conceitos de programação ou conceitos de linguagens de programação. Na primeira semana, então, a gente ainda não viu lógica de programação. A gente apenas terminou com um programa muito simples, que normalmente é o primeiro programa de demonstração que a gente faz em qualquer nova linguagem de programação que a gente estuda, que a gente aprende, que é o Olá Mundo ou Hello World, que é um programa que tem como objetivo simplesmente imprimir na tela ou no dispositivo de saída que você estiver usando, o terminal, enfim, o celular, tem como objetivo imprimir uma simples mensagem Olá Mundo, em inglês Hello World, ou seja, é uma demonstração, né, uma degustação, melhor dizendo, daquela linguagem de programação. Apesar de ser um programa muito simples, muito trivial, elaborar um Hello World já tem complexidades, né? Já tem a complexidade do ambiente, ou seja, que programa que você vai usar, qual linguagem que você vai usar, a instalação ou não daquela linguagem na sua máquina, ou não no sentido de, às vezes ela já vem instalada, mas enfim, quando ela não vem, a gente tem que instalar a linguagem na respectiva máquina. A gente tem que conseguir, no caso de linguagens compiladas, compilar aquele programa. Então, assim, tem vários passos que a gente tem que fazer antes de a gente conseguir imprimir um simples Olá Mundo na tela. E, em virtude disso, ele é sempre usado como o primeiro programa. Então, o que a gente viu nessa primeira semana, né? Nós vimos, na verdade, conceitos de linguagens de programação. Até
plagiando aqui o título do livro que eu apresentei para vocês, que é o livro do Robert Sebesta, Conceitos de Linguagens de Programação. Claro que o que a gente viu aqui é apenas uma pequena parte do que o Sebesta aborda, uma pequeníssima parte do que o Sebesta aborda, mas são conceitos que são presentes em todas as linguagens de programação e nos ajudam a visualizar o que são linguagens de programação, o que é uma linguagem de baixo nível, o que é uma linguagem de alto nível, se existe uma linguagem de programação melhor do que outra linguagem de programação. Essa própria ideia de compilação que eu já mencionei aqui hoje ao falar do Hello World, do Olá Mundo, ou seja, a ideia de código-fonte e de código-objeto, ou seja, o que vocês tiveram de conteúdo nessa primeira semana foi a abordagem de conceitos essenciais para que a gente seja capaz de começar a navegar, começar a atravessar esse oceano imenso que é o oceano da programação e da tecnologia aplicada ao nosso dia a dia e aplicada ao direito. Então aqui, pessoal, colapsando aqui mais uma vez também esse módulo, o que já está disponível aqui para vocês? Agora em diante, vocês vão estudar lógica de programação mesmo. Então a gente estava no nível mais geral, tecnologia aplicada ao direito, descendo para um nível um pouco mais específico. O que são linguagens de programação? Quais são as características delas? Quais são os pontos importantes, os conceitos importantes de linguagem de programação? E agora nós vamos começar efetivamente a aprender uma linguagem de programação. Entretanto, nós não vamos simplesmente aprender uma linguagem de programação. A gente não aprende simplesmente Python, que é a linguagem de programação da nossa escolha para esse curso. A gente aprende lógica de programação, ou seja, a gente aprende princípios de estruturação de programas de computador, de organização de processos, de sequências de tarefas dentro de um computador. Um computador, pelo menos no tipo de linguagem que nós vamos estudar aqui, que são as chamadas linguagens imperativas, um programa de computador ele se organiza como uma sequência de passos, como uma sequência de etapas a serem cumpridas, a serem executadas, e há uma estrutura lógica, não há outro nome para se referir a isso, uma estrutura de organização básica de todo e qualquer programa de computador que se utiliza de um modelo imperativo de programação. E essa estrutura básica que a gente chama de lógica de programação, essa lógica vai ser traduzida em diferentes linguagens. Se a gente fosse fazer um paralelo com as linguagens humanas, seria como se a gente dissesse assim, olha, existe uma gramática universal, existe uma gramática geral, né? Toda linguagem humana, ou a maioria delas pelo menos, tem sujeito, verbo e predicado. Os verbos têm tempo verbal. Os adjetivos qualificam substantivos. Os advérbios alteram e modificam os verbos. Agora, essa estrutura básica de uma gramática presente, né, ou de elementos gramaticais que estão presentes em todas as linguagens humanas, que é a lógica de programação. Então, essa gramática geral, essa gramática universal que eu estou exemplificando aqui para vocês, ela é a lógica de programação da língua humana. Aí eu posso executá-la, eu posso implementá-la em português, em espanhol, em latim, em francês, em inglês, né? E do mesmo modo, nós vamos estudar aqui estruturas lógicas essenciais, né? Como se fosse uma gramática universal de todas as linguagens de programação imperativas, e vamos implementá-las em uma linguagem de programação específica, que é o Python. Então, Python é o português, Java é o inglês, JavaScript é o espanhol. Agora, a gramática, que é a lógica de programação, ela é mais ou menos a mesma e seria impossível ensinar gramática pura sem ver a implementação dessa gramática numa linguagem de programação. Então, se a gente ver aqui, se a gente for olhar aqui, nós vamos ter nesta semana 2 módulos, na verdade.
O primeiro deles já está integralmente disponível, que é variáveis e tipos de dados. Então, nós vamos estudar o que são variáveis, e nós vamos ver que o computador, ao manipular dados, ele precisa de definir tipos para aqueles dados. Então, aquele dado é um texto, aquele dado é um número, aquele dado é um número inteiro. Enfim, existem alguns tipos básicos de dados que o computador manipula, e desses tipos de dados básicos são construídas estruturas de dados mais complexas, que o computador vai vir a manipular, por exemplo, tabelas num banco de dados, por exemplo, estruturas de árvore, né? Enfim, listas. Existe toda uma sorte de estruturas para modelar situações, né? Modelar problemas do mundo real. Então, primeira coisa que a gente tem que entender que toda linguagem de programação imperativa terá são variáveis, ou seja, são esses locais para o armazenamento de dados que o computador vai trabalhar. E também já está disponível aqui para vocês até aqui a metade do módulo de algoritmos. Tá? Até o final da semana, nós vamos liberar o resto. Aqui na minha máquina estão aparecendo todos, né? Mas para vocês está liberado até em verdinho aqui, tá? Na verdade, esses outros aqui que estão para baixo, eles já estão todos prontos, evidentemente, só que eu não consegui terminar de subir todos no YouTube ainda, que leva um tempo, né, para subir os vídeos. Nós estamos terminando de subir esses vídeos aqui e até o sábado, essa segunda parte aqui estará disponível para vocês poderem estudar. Então, quer dizer, a partir de hoje, nós saímos dos conceitos de linguagem de programação, começamos a lógica de programação e o que já tem para estudar? Variáveis e tipos de dados e o início da parte de algoritmo, tá? Deixa eu ver aqui, antes de eu começar a mostrar coisas interessantes que eu trouxe para mostrar para a nossa apresentação de hoje, se tem alguma pergunta aqui, alguma... Deixa eu ver aqui. Não, beleza. Alguma dúvida, algum comentário, gente? Alguma pergunta até esse primeiro pedaço, até essa primeira parte? Se alguém tiver alguma... Beleza, tá todo mundo aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar, né? Que eu vou buscar responder. O que eu trouxe para vocês hoje nessa apresentação, né? Então vamos ver as outras abas aqui. A gente já viu a estrutura geral aqui do curso, né? Do que vocês têm que estudar. Ah, outra coisa aqui em cima, tá bom? Está aqui, ó, o link para a monitoria. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui, ó. O link para a monitoria de segunda-feira já está aqui. Essa aula está sendo gravada. Eu estou gravando aqui simultaneamente. Logo em seguida aqui a nossa aula, eu vou subir no YouTube, vou colocar o link aqui. Então eu vou colocar aqui Live 2 com a data de hoje. Então esses recursos também já estão disponíveis aqui, vão sempre ficar nesse geral, tá bom? O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje? Eu trouxe aqui, gente, deixa eu publicar isso aqui também. 1, 2, 3 recursos muito didáticos para aprendizado de programação para iniciantes. Então, são, na verdade, ferramentas para o estudo de lógica de programação, dentro dessa ideia que a gente falou hoje, de ser uma estrutura gramatical básica de todas as linguagens imperativas, que são o Carol the Robot, que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês, o Scratch e o Blockly, tá? Vou até colocar na ordem o Carol aqui na frente, olha. Que o Carol é uma das ferramentas didáticas mais antigas. Eu tô até com o livrinho dele aqui, ó, para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, chama Carol the Robot, A Gentle Introduction to the Art of Programming. Vou colocar aqui, ó, no bate-papo público aqui o nome, olha. O autor se chama Pettis. Carol the Robot. A Gentle Introduction to the Art of Programming. Beleza. Então, que é esse livrinho aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Não precisa de comprar o livro, tá?
Por quê? Porque o site que eu vou mostrar para vocês, ele tem um tutorial muito didático, muito fácil de seguir, né? Ou pelo menos para mim é muito fácil de seguir, mas eu achei bem intuitivo, e que ele vai ensinar esses mesmos conceitos básicos de lógica de programação que nós vamos ver, né? Talvez com algumas pequenas diferenças, e ele implementa esses conceitos numa linguagem de programação muito simples, e é uma linguagem de programação que tem por objetivo movimentar um robozinho, que é o Carol, no mapa. E a partir da movimentação do robozinho nesse mapa, os conceitos mais básicos e mais essenciais também são explicados para vocês. Então deixa eu mostrar ele aqui para vocês verem, olha, como que é a cara dele. Olha. Esse aqui, ó, é o ambiente do Carol. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para... Vou ver aqui. Beleza. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, no cantinho inferior aqui, ó, tá o robozinho, que é o Carol, e aqui a gente tem um mapa, né, que é o mundo dele. Eu posso escolher mundos de outros tamanhos, tá vendo? Olha. Então eu posso escolher um mundo de 8x8, posso escolher um labirinto, que ele já vai colocar aqui paredes, vai colocar essa bolinha não, né, esse quadradinho verde, que ele chama de bip, enfim. Tem todos esses tipos diferentes de mapas aqui, ó, 4x4, vou até colocar aqui um 5x5, para ficar mais visível para todo mundo. E do lado de cá, olha, a gente já tem o texto, né? O Carol, ele é uma linguagem textual, a gente já tem o texto do programa de computador que controla o Carol. Então, por enquanto, esse programa não faz nada, mas ele já tem alguns elementos que são semelhantes a elementos de outras linguagens de programação. Essa linguagem que ele usa aqui, ela é muito parecida com uma linguagem de programação bem antiga, mas que é talvez a mais utilizada no mundo até hoje, que é uma linguagem que se chama C. Só um minutinho que meu menino está me chamando aqui. Estou dando aula. Hã? Pode ir na festa do João. Pode. Vai lá. Isso. Pera aí, gente, desculpa. Então, enfim, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um texto, né? Essa primeira parte que está aqui em cima, com barras e estrelinhas, é um comentário. O que é um comentário? Um comentário é uma coisa que a gente escreve no programa de computador para nós, programadores, né? É um lembrete. A Bruna quer ir na festa do João também. É um lembrete. É um comentário para o próprio programador saber o que ele está fazendo. Então aqui o que ele está dizendo? Olha, ele está falando assim, ó, bem-vindo à IDE, olha só, IDE significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado, nós vamos ver mais sobre ideias mais para frente, do Carol, da Universidade de Stanford. Então vocês estão vendo que aqui é bem simples, mas não é brincadeira, né? Feito pela Universidade de Stanford. Este é um espaço gratuito para você escrever qualquer programa Carol que você quiser. E aqui embaixo, então isso aqui, quando a gente faz um comentário num programa de computador, o interpretador, o compilador, enfim, o computador simplesmente ignora o que está aqui e finge que nada disso está escrito, tá? E aqui, pessoal, a gente tem uma primeira função. Não vamos preocupar com função agora. Vamos só entender que é por aqui que o programa começa. Aqui a gente tem outro comentário dizendo assim, ó, seu código vem aqui, tá? Vocês podem ver que esse comentário de várias linhas foi escrito aqui com barra, estrela, barra, e aqui ele foi escrito com 2 barras. O jeito de comentar, porque aqui é um comentário de uma linha só, o jeito de comentar vai variar conforme as linguagens de programação. Normalmente é barra, é tralha, enfim, algum sinal gráfico que vai indicar para o computador assim, ignora o que vem depois disso aqui. Bom, então eu quero aprender a programar em Carol aqui, né? Aí é que ele tem um tutorial muito, muito intuitivo que não precisa nem de saber ler. Então ele vem aqui, ó, iniciar, e aí ele te pergunta assim, ó, quem que é o Carol? Aqui, ó, que é o Carol, o beeper, mundo, isso aqui é um muro. Né? Te ensinou os primeiros elementos que a gente tem. Aí agora ele vai fazer um teste com você. Quem que é o Carol? O Carol é esse cara aqui. Tá certo, aprendi quem que é o Carol. Quem que é o beeper? O beeper é esse
cara aqui, tá? O mundo. Bom, o mundo é esse mapa. E só sobrou o muro, né? O muro é isso aqui. Muito bem, aprendi a minha primeira lição, tá? E aqui ele vai começar a ensinar os comandos. Então, olha aqui, ó. Movimentar. Olha o que vai acontecer. Na hora que eu escrevo movimentar, o Carol anda um quadradinho. Vocês veem que aqui, ó, o objetivo foi fazer o Carol agora andar 2 quadradinhos. Então, aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Movimentar, movimentar. Consegui cumprir meu objetivo. Ó, o objetivo agora é fazer o Carol virar à esquerda, né? Então, turn left. O Carol virou à esquerda. Qual que é o objetivo agora? Fazer ele dar a voltinha nesse muro. Então, ele tem que mover uma vez, turn left, mover outra vez, turn left, mover outra vez. Consegui cumprir o meu objetivo. Vamos ver mais um aqui e a gente vai escrever isso agora lá no interpretador dessa interface aqui, ó. O put beeper, olha lá. Put beeper, ele coloca a bolinha. Ó, o objetivo... Bolinha não, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é um losango. Mas, enfim, o objetivo agora é o quê? Andar, colocar o losango e andar mais um pouquinho. Então, olha lá. Andar, colocar o losango e andar mais um pouquinho. E seguindo esses exemplos aqui, ó, agora ele vai pegar o beeper, né? Andar, pegar o beeper, andar mais um pouquinho. E seguindo esses exemplos, vocês vão aprender essa linguagem toda aqui, né? Depois de aprendido essa linguagem, olha, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu volto. Isso, só clicar no nome aqui que a gente volta. Eu vou vir aqui na IDE, né? Vamos voltar com o nosso mapa um pouco menor para ficar mais visível. Então, o que a gente aprendeu na aulinha aqui, ó? A gente aprendeu que se eu escrever aqui move, ponto e vírgula que terminam os comandos, e der play, o Carol moveu um quadradinho. Ah, eu quero que ele mova 2, ó. Como é que eu faço? Move. Move, move. Vamos fazer um turn left. Vamos fazer ele mover de novo. E vamos fazer um turn right. Deve ser turn right, né, gente? A gente não viu lá não, mas deve ser. E vamos mover mais uma vez. Vou executar esse programinha aqui agora. Ah lá. Andou rapidão, né? Vamos reiniciar ele aqui, ó. Olha o que ele fez. Beleza. Mais uma vez. Beleza. Então ele andou 3 vezes, virou à esquerda, andou 2 vezes, virou à direita, andou mais uma vez. Tá? Vamos cometer um erro aqui, ó, para ver se ele acusa o erro. Por exemplo, não coloquei um ponto e vírgula aqui no final. Não, aqui eu não quero share. Cliquei errado. Olha lá. Ele já me mandou uma mensagem de erro aqui em cima. Tá muito pequenininho aqui, mas ele tá falando assim, ó. Erro. Eu encontrei um turn right quando na verdade eu estava esperando uma vírgula. Um ponto e vírgula. Por quê? Porque no final de todo comando, ele espera, na verdade, ter um ponto e vírgula, só que ele não encontrou um ponto e vírgula. Ele encontrou o outro comando. Então ele falou, tá errado, eu não entendo o que é isso aqui. Né? Possivelmente, gente, a gente consegue colocar tudo coladinho aqui, ó. Vamos ver se ele vai aceitar isso aqui, ó. Beleza, aceitou do mesmo jeito. Então a gente vai aprendendo aqui coisas que a gente passa por elas no dia a dia com qualquer linguagem de programação, que é o quê? Olha, erro de sintaxe, né? Quando a gente deixa de colocar um ponto e vírgula aqui, ou a gente deixa... Vamos tirar aqui os parênteses aqui que tem no final. Ah, ele reclamou lá. Eu encontrei um ponto e vírgula, eu estava esperando um parênteses. Ó. Enfim, isso é um erro de sintaxe. Eu escrevi errado a linguagem. Né? Isso a gente chama de erro de sintaxe. Na hora que a gente executa o programa, esse erro se manifesta. Como a gente vai aprender também aqui coisas um pouco mais sofisticadas. Imaginem vocês que se eu quisesse fazer o Carol se mover 100 vezes, eu tivesse que escrever 100 vezes move, né? Move, 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 move. Obviamente a gente tem formas mais econômicas e mais inteligentes de fazer isso aqui. Vamos colocar um beeper aqui em algum lugar, só para a gente fazer mais um comandinho aqui que a gente já aprendeu. Put beeper. Beleza, colocou o beeper no meio do caminho. A cada movimento dele, vamos colocar um beeper aqui, ó. Vamos. Olha lá. Colocamos 2 beepers no mesmo lugar ali, por onde ele passou, enfim.
e ele ainda colocou o número 2 para marcar que tem 2. A Bruna está perguntando assim, geralmente tanto faz colocar os comandos em linha ou em lista? Aí, Bruna, são coisas da sintaxe da linguagem. Essa linguagem aqui que o Carol usa, que ela é muito parecida com C, as linhas têm que ser encerradas com ponto e vírgula. Toda vez que o computador vê um ponto e vírgula, ele sabe que a linha acabou e que ele tem que executar outra instrução. Python não, tá? Python, o final dos comandos é dado pelo Enter. Então, se você encadear um monte de comando em Python, vai dar erro. Python não tem ponto e vírgula, tá? Então, vai variar conforme a linguagem de programação que você usar. Tem linguagem, por exemplo, como JavaScript, que se você não puser o ponto e vírgula, às vezes ele completa para você. Quando ele entender que ele consegue completar, ele completa. Quando ele não conseguir completar, ele vai dar erro. Então, isso é da sintaxe da linguagem mesmo, tá? E se tiver uma coisinha fora do lugar, vai dar erro aqui, tá? Então, a primeira sugestão aqui interessante é esse livro. Esse livro? Não, né? O livro está aqui, mas enfim, o manual do Carol está todo aqui intuitivo para ser aprendido. E aqui a gente aprende conceitos já bem elaborados de lógica de programação. Eu poderia dizer que a gente vê a lógica de programação quase toda aqui implementada em Carol. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu não vou chegar a fazer um programa nisso aqui não, mas essa plataforma é super interessante. Ela se chama Scratch, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dela, ela é bem mais famosa do que o Carol. A Scratch é uma plataforma. A gente viu que Carol é lá de Stanford, né? O Scratch é lá do MIT. E é uma plataforma para ensino de programação, de lógica de programação para crianças. Então, ao invés de a gente fazer aqui um programa em texto, né, e fazer um robozinho se movimentar na tela, o Scratch permite que a gente use uma linguagem visual para poder programar os nossos programas, tá? E aqui ele tem uma coisa de rede social também, que você pode fazer o seu programa, criar um sketch, né? Na verdade ele faz pequenas animações, e aí na animação os elementos andam, viram, emitem sons, pulam, elementos aparecem, elementos desaparecem. Isso é tudo controlado por meio dessa linguagem de programação dele, que é uma linguagem de programação visual, né? Em vez de ser texto, são bloquinhos que você vai encaixando. E aqui, ó, você ainda consegue compartilhar, tem essa ideia de rede social, as suas criações. Então, vamos pegar uma aqui, geralmente tem umas bem bacanas que eles colocam aqui em destaque, olha só. Vamos ver aqui, ó. Vamos executar ela aqui, ó. Isso aqui foi uma animação feita utilizando o Scratch. Então, aí foi a Ruth Ginsburg, né, que faleceu, né, aquela ministra lá da Suprema Corte dos Estados Unidos, fizeram uma animação adicionando, modificando elementos, colocando a música, só utilizando o Scratch. E aqui, ó, eu consigo clicar aqui e ver o programa que foi utilizado, como que o programa foi feito, que é colocando esses bloquinhos aqui na tela, tá? Aqui tá com a música, tá atrapalhando essa fala aqui. Deixa eu voltar aqui e ver se tem uma que não tem, ó. Vamos tentar colocar uma outra aqui, ó. Aqui, está carregando o projeto. É um joguinho que a pessoa fez aqui, olha lá. Que interessante, ó. Isso aqui é tudo feito com essa linguagem visual, tá? E como que é esse programinha? Olha aqui, ó. Um programa bem mais sofisticado, ó, do que o lá da Root, né? Olha só. Então aqui, olha. Como é que eu paro isso aqui? Deixa eu parar ele aqui. Pronto, senão ele fica atrapalhando. Então aqui, ó, olha o que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo condições. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele está fazendo condições, né? Ele está definindo variáveis, que é um dos primeiros tópicos que a gente vai aprender, que o Carol praticamente não tem. Acho que o Carol não tem variável, tá? Pode ser que ele tenha, mas eu não tô certo. A variável é secundária nele. Aqui ele está definindo variáveis, está fazendo expressões lógicas, maior que, menor que, né? Está fazendo aqui, deixa eu ver se ele tem aqui, ó, condições, eventos, né? O Scratch ele é bem sofisticado, ele permite a gente criar eventos. Então, um elemento passa para outro elemento,
tá? Ele divide o programa em módulos diferentes. É claro que aqui é um programa já bem complicado, vocês viram aqui pelo efeito do que ele fez, mas os conceitos básicos de lógica de programação estão aqui, né? E aqui a gente tem os elementos que a gente vai encaixando, ó, uns nos outros. Eu posso querer editar o programa aqui, ó, vire tantos graus para lá. Eu posso definir outra variável, eu posso acrescentar um som, começa a fazer um som aqui. Isso tudo eu vou encaixando esses blocos para poder realizar aquelas animações ali ao final, tá? Então isso aqui foi um jeito de fazer com que crianças fossem capazes de programar. Aqui a gente tem os tutoriais, né? Como é que você inicia, enfim. Tudo muito bem explicado, tudo muito bem feito. É um material assim, de excelente qualidade mesmo, Scratch. Eu sei, por exemplo, que aqui em Belo Horizonte tem vários colégios, né, que ensinam programação para crianças baseados nessa plataforma do Scratch. Tá? Inclusive o colégio da minha filha, ele tem, né? A minha filha ainda não tem aula de Scratch no colégio, ela tem 9 anos, mas eu já ensinei muita coisa de Scratch para ela, e no colégio dela, não sei em qual série, mas enfim, eu sei que mais adiante tem, eles têm aula de programação no Scratch lá no colégio. Tá? Uma última linguagem visual também interessante. Essa aqui é uma biblioteca que foi feita pelo Google, tá? Foi uma plataforma feita pelo Google, que se chama Blockly, e a mesma ideia do Scratch, tá? Você encaixa bloquinhos uns dentro dos outros e define lógica, faz cálculos, imprime textos, enfim, e consegue executar esses programinhas aqui. O que tem de interessante nessa plataforma? A partir do momento que eu fiz aqui, ó, esse programinha já estava feito aqui na verdade, aqui do lado ele gera o programa em Python para mim. Tá? Então aqui, ó, talvez uma estratégia de aprendizado, tá, gente? Eu estou apresentando para vocês várias estratégias diferentes de aprendizado. Então a pessoa fez um programinha aqui, tá? Aqui, ó, definiu a contagem para 1, repita enquanto a contagem for menor ou igual a 3, imprima Hello World, some mais uma contagem. É exatamente o que ele está fazendo aqui, ó, né? Ele está definindo contagem como 1. Esse countnone, pra falar a verdade, não precisava não, tá? Ele definiu aí, talvez porque nessa interface precise. Mas ele definiu um contador igual a 1, e ele está falando assim, ó, enquanto o contador for menor ou igual a 3, imprima Hello World e adicione 1 ao contador. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, o contador é igual a 1, contador é menor ou igual a 3? Sim. Então ele vai imprimir Hello World e vai somar 1 ao contador. Na hora que ele volta aqui, contador é 2. Contador é menor ou igual a 3? Sim. Então ele vai imprimir Hello World e vai somar 1. Contador agora vai ser igual a 3. Aí ele volta aqui, contador é menor ou igual a 3? Sim, ele é menor ou igual a 3. Então ele imprime isso aqui, soma mais 1 a contador vira 4. Na hora que ele volta aqui, contador é menor ou igual a 3? Não, e aí o programa se encerra, tá? Então, enfim, aqui é um jeito também interessante de você construir programas com bloquinhos e ver como que esse programa é traduzido numa linguagem de programação real, vamos dizer assim, né? E ele tem aqui, ó, JavaScript, ele tem PHP, ele tem Dart, né? Não conheço Dart, nunca mexi com Dart na minha vida, e ele tem Lua, tá? Curiosidade, tá? Lua é uma linguagem de programação brasileira, tá? Ela foi desenvolvida pela PUC do Rio e ela é super utilizada em games, em jogos, tá? É uma linguagem muito utilizada em jogos. Muita plataforma aí de geração de jogos, Roblox, Unity, enfim, usam Lua para fazer muita coisa dentro dela, né? Então aqui é interessante que, olha só, a gente já começa a ver aqui, ó, que as linguagens de programação são parecidas, porque elas são todas linguagens imperativas aqui no caso, mas a sintaxe delas é diferente, né? Então se a gente pegar aqui em Python, ó, aqui a questão do Python, esta linha aqui está separada pela linha de baixo, porque tem um enter aqui no final, né? Pensando aí na pergunta que a Bruna fez, né? Se eu simplesmente encaixar esse count aqui logo depois, vai dar erro.
Agora, uma linguagem como JavaScript, ó, ela é separada por ponto e vírgula. Então, é uma forma de se separar um comando do outro. Tem linguagem que separa com Enter, tem linguagem que separa com ponto e vírgula. Pode separar de outra forma também, tá? Vocês podem ver aqui também, ó, que em Python, tanto print quanto count estão dentro desse while aqui. Em JavaScript, o comando não é print, o comando é window alert aqui, é um comando diferente que ele está dando, a contagem está igual, mas isso aqui, essas duas linhas estão dentro desse while porque elas estão fechadas por chaves. Não precisa entender tudo que eu estou falando aqui agora não, tá, gente? É só para vocês terem uma visão, tá? Uma visão do que vocês vão estudar, tá? Não tem como vocês entenderem isso tudo que eu estou falando aqui agora, não. A ideia é que depois vocês entrem no Canvas, cliquem nos links, mexam, tentem fazer funcionar, aí tem que quebrar a cabeça mesmo e tentar fazer funcionar. A Bruna perguntou aqui, esse bloco ele poderia ser entendido como um compilador? Aqui no caso, Bruno, olha o que o bloco está fazendo. Ele está fazendo duas coisas. Ele está fazendo a tradução. Então ele está traduzindo de uma linguagem para outra, tá? Isso é um processo semelhante à compilação, porque você está pegando uma coisa que está escrito de modo visual e está traduzindo para uma outra linguagem de programação. Então a gente pode dizer sim que ele faz uma compilação, né? Normalmente a gente vai usar a palavra compilação para falar de código-fonte para código-objeto. Aqui, no caso, ele está fazendo de um código-fonte para outro código-fonte. Mas é um processo de compilação, sim. Ele está traduzindo de uma linguagem para outra linguagem, sim. Tá? Bom, última ferramenta que eu vou mostrar hoje para vocês. E aí nós vamos abrir aí, né? Já estou respondendo perguntas, mas nós vamos abrir para mais perguntas. A última ferramenta que eu vou mostrar, tá o link dela aqui também, ó. Ela chama Replit. Replit. Aqui, a Júlia está perguntando, antes de eu mostrar o Replit, por trás do block e do Scratch existe um outro código que faz coordenar o código e ver as coisas mais? Exatamente. Certamente, o Blockly, o Scratch, o Carol não são feitos em Scratch, em Carol e em Blockly. Eles são feitos usando linguagem de programação reais, né? Não que elas não sejam reais essa aqui, mas as linguagens de programação profissionais, vamos chamar assim, tá? Então eu não consigo a princípio dizer, só olhando aqui pela tela, em que o Carol é feito, ou em que o Blockly é feito, né? Talvez se a gente pesquisasse na internet, a gente até conseguisse achar o código-fonte dessas plataformas aqui, porque é coisa de universidade e tal. Mas eles são escritos em outras linguagens de programação. Tá? Então, o compilador aqui, ó, do Blockly, né, que vai fazer essa tradução, ele está escrito numa outra linguagem, tá? Certamente. Não sei no que é, deve ser Java, Go, Python, né? E aí ele é capaz de pegar essa estruturinha aqui. Essa interface aqui, como está no navegador, ela certamente é feita em JavaScript, tá? Para mexer nisso aqui. E o compilador ou o tradutor aqui, ele vai ser feito em alguma outra linguagem de programação que eu não sei saber, que eu não sei dizer por aqui, mas é uma linguagem de programação profissional, tá? O Hugo está perguntando aqui, ó, qual a estrutura que esse código precisa rodar? Exemplo, fiz um código para ficar contando de 1 a 10 eternamente. Onde insiro esse código para ele fazer sentido? Você quer dizer para ele ser executado, Hugo? É isso? Isso. Bom, aí que tá, né? Aí agora nós vamos chegar no Replit aqui, né? Olha que legal que é esse Replit, tá? Isso aqui é um ambiente online para execução de códigos. Eu posso fazer o código executar no meu computador. E para isso, eu preciso de ter aquela linguagem de programação instalada no meu computador, tá? Então, a gente viu no módulo da semana passada como instalar o Python no Windows e como instalar o Python no Mac e no Linux, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se eu pegar aqui o meu terminal aqui, ó, isso aqui é um ambiente muito simples de execução. Ó. Vou tentar aumentar a letra dele aqui, ó. E eu vou rodar aqui, ó, Python 3.
eu tenho o terminal do Python disponível aqui para mim, né? Então, se eu fizer aqui, ó, o print hello world, olha lá, ele vai executar aquele comando, aquele mini programa que eu fiz, tá? Eu posso também, gente, fazer assim, ó. Eu posso criar aqui, ó, o meu programinha. Então, eu vou fazer assim, ó, hello.py, tá? Vou editar esse programa aqui e o único comando que vai ter dentro dele vai ser aqui, ó, olá mundo. Exclamação. Salvei, saí. Aqui tá com muita coisa aqui. Deixa eu fazer uma pasta aqui. Aqui, ó, cd demo. Beleza, qual que é a única coisa que eu tenho dentro dessa pasta aqui, ó? Eu tenho meu programinha hello.py. O que eu tenho dentro desse programa hello.py? E dentro desse programa eu tenho o comando print hello mundo. Esse comando que eu dei aqui foi para mostrar o que tem dentro do arquivo. Se eu quiser executar isso aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, Python 3 hello.py. Ele vai lá e executa o programa. Então eu preciso de ter um ambiente de execução. Nem sempre é assim, mas enfim, para a maioria das linguagens eu preciso de ter um ambiente de execução que vai pegar aqueles comandos que estão escritos em código-fonte e vão executar aqueles comandos, ou compilando. No caso, o Python é uma linguagem que tem um processo um pouquinho diferente, é uma linguagem compilada e interpretada, né? Que nós não vamos entrar nessa diferença aqui agora, mas o ambiente de execução do Python está instalado aqui na minha máquina para executar isso aqui, tá? Agora, como eu sei que é trabalhoso, né, vocês vão ter que instalar isso na máquina de vocês, tá? Seguindo aquelas instruções que a gente viu, do Windows, ou do Mac, ou do Linux, para chegar nisso que a gente tem aqui, tá? Agora, enquanto isso, o que eu queria mostrar para vocês era aqui o Reptil. Deixa eu ver. Replit. Eu fiquei com ideia de réptil na cabeça, que é o Replit. Olha que interessante que ele é. Ele tem vários ambientes online, ou seja, eu não preciso executar aqui no meu computador, eu posso executar dentro do meu navegador aquela linguagem de programação. Então vamos ver o do Python aqui, ó. Vou abrir o do Python. Deixa eu até voltar aqui para deixar o índice aberto. Vou abrir outra aba aqui, ó. Aumentar um pouquinho, peraí. Ver se ele vai aumentar aqui o suficiente para vocês poderem ver. Beleza. Olha o que ele tem aqui para mim. Ele está aqui, ó, com o Python, tá? E aqui, ó, eu tenho o meu primeiro programinha aqui, tá? E ele até fala assim, olha, meu programa está em branco, né? E ele fala assim, ó, não tem certeza o que fazer? Clique nos exemplos aqui. Vamos escrever o nosso Hello World aqui, ó. Print. Esse aqui é o meu programinha. Se eu clicar aqui, ele dá um monte de informação aqui sobre o que é, sobre a função, sobre como ela funciona. Ele completa. E se eu der play aqui, ó, ele vai sair aqui do lado com Hello World. Tá? Vamos fazer 3 vezes aqui, ó. Hello World 3 vezes, tá? Agora olha que legal. Se eu vier aqui, ó, no Blockly, pegar esse programinha aqui, ó, copiar ele aqui. Vou pegar ele em Python, né? Peguei ele em Python. Vou copiar esse programinha todo aqui do jeitinho que tá. Esse count não precisa. Deixar ele quieto aqui. Vou colar ele aqui. Ele imprimiu Hello World 3 vezes. Aqui nós já fizemos uma estruturazinha que ele fez ali de repetição, que é um while, tá? Só para provar que mudou aqui o programa, vocês viram que tem exclamação. Vamos colocar aqui, boa tarde. E vamos fazer ele imprimir 10 vezes. Beleza, alteramos o programinha aqui para ele imprimir 10 vezes esse boa tarde.
Tá? Então é interessante que, olha só, eu posso fazer uma coisinha aqui no Blockly, se eu quiser, ele vai gerar o meu programa aqui do lado, e eu posso executar ele, por exemplo, em Python. Outra coisa legal aqui, ó, é que ele tem os exemplos, né? Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, olha, como é que é o exemplo de Hello World em Python? Tá aqui. Como que é o exemplo aqui, ó, de um loop, né? Uma estrutura de repetição. Então aqui, ó, vamos colocar esse loop aqui para isso aqui é um loop em Python. Vamos executar? Olha lá, ele fez o loop. Ó. O que ele está imprimindo? Aqui está escrito o seguinte: para cada item, né, esse i é uma variável, enfim. Mais uma vez, vocês não precisam de entender isso tudo agora, eu estou só mostrando um monte de coisa aqui para vocês. Para cada i. Isso aqui, gente, me retorna uma lista de números que vai de 0 a 4, como vocês estão vendo aqui do lado. Tá? Então, para cada i, numa lista que vai 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, uma lista de 5 números, já que ela começa com 0, imprima esse texto seguido do número em questão. Então, ele está imprimindo, ó, número 0, 1, 2, 3, 4. Só para eu ver como é que é, tá? Agora, olha que legal. Se eu vier aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, ó, Java. Poxa, eu quero ver a cara do Java. Fiz errado de novo, tá, gente? Eu queria clicar na abrir outra aba aqui, ó. Eu quero ver como que é a cara do Java. Não vou estudar Java agora, mas eu estou gostando. Eu quero ver um cardápio aqui de linguagem de programação. Né? Um zoológico de linguagem de programação. Olha para vocês verem. Java é uma linguagem bem mais complicada, tá? Aqui, ó. Deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Tá nem dando para ver. Isso aqui é o Hello World em Java. Então, aquilo que em Python a gente escreve print, abre parênteses, abre aspas, hello world, fecha aspas, fecha parênteses, e ele já sai do outro lado, em Java, vamos rodar aqui, ó. Deu algum problema aqui, gente. Ele tá tentando rodar até agora, deve estar com alguma lentidão, tá vendo? Tá o stop aqui. Mas enfim, olha lá, rodou, hello world. Apareceu aqui agora, até demorou para rodar, tá? Java não é uma linguagem lenta não, tá, gente? Python é uma linguagem bem mais lenta do que Java. Mas, enfim, esse programa aqui rodou um pouco mais lento por uma razão dele. Para eu fazer o Hello World em Java, eu tenho que escrever isso aqui tudo, ó lá. Class, main, abre chave, public static void main, abre parênteses, string, caixa alta, tá? Abre e fecha colchete, args, fecha parênteses, abre chave, system com letra maiúscula, ponto .out, ponto .println, agora sim o Hello World. Então assim, o que Python era só isso aqui, ó, só esse pedacinho aqui, sem o ln, né? Em Java é essa tremeira toda que vocês estão vendo aqui. Vamos ver se tem um loop em Java também, que a gente viu um loop, ó. Não, ele não tem exemplo aqui pronto pra gente, ele só tem o Hello World. São todas que ele tem não, tá? Vamos ver uma outra aqui, só pra gente fazer uma diferença aqui. Vamos pegar aqui, ó, Clojure. Clojure é um paradigma de linguagem bem diferente, tá? Clojure é uma linguagem chamada de linguagem funcional. Tá? Mas vamos ver só a cara dele aqui, se ele tem algum exemplo pronto aqui pra gente ver. Talvez o Hello World seja igual, tá? Clojure, eu não sei programar em Clojure, não. Demorando um pouquinho para carregar. Deixa eu abrir de novo, porque o Java eu achei que ele já deu uma agarrada ali. Vamos ver se ele precisa de recarregar. Vamos pegar Go então, que o Clojure tá... Não, Go vai ser muito parecido com Java. Vamos pegar aqui Scheme. Scheme é uma linguagem, gente, eu estou até estudando Scheme. Scheme é uma linguagem bem antiga, tá? Ela é usada lá no MIT para o curso de ciência da computação, para introdução à ciência da computação. Vamos ver se tem um exemplo aqui em Scheme. Ó. Olha só. Olha o Hello World em Scheme como que é. Ó. Print Hello World, só que tem essas parênteses aqui. Tá? Enfim. Aqui ele está mostrando como que é uma escala de Fibonacci, né? Vamos fazer um Fibonacci aqui. Olha a cara do programa como que já é bem diferente. Ó. Vamos ver se ele vai conseguir executar aqui direitinho. Aqui, ó. Aqui, gente, essa linguagem ela é bem diferente, tá? Não é fácil. Ele vai resolvendo o que está dentro de cada conjunto de chaves e chamando novamente. Então aqui, ó, ele está definindo uma função que chama Fibonacci
e aqui ele está chamando Fibonacci de novo, tá? Isso aqui já é um programa bem complicadinho, assim, que ele está demonstrando uma coisa que se chama recursividade, tá? Mas enfim, está um pouco lento aqui agora, pessoal. Talvez esteja com alguma demanda maior, mas hoje, antes de eu mostrar para vocês aqui na nossa aula, estava funcionando direitinho, tá? Tem tutoriais, tem templates, tem um monte de coisa interessante aqui, ó, para a gente ver vários e vários tipos de linguagem de programação, né? Olha o tanto aqui que ele tem de exemplo, né? Ele tem até aqui umas linguagens esotéricas, né? Que são linguagens que não são usadas, né? São linguagens de brincadeira, vamos dizer assim, né? Essa aqui é uma linguagem que chama BrainF. Vamos ver se tem um exemplo nela aqui. Olha só que coisa horrível que é o BrainF, tá? Olha o Fibonacci no BrainF. Vocês podem imaginar o que é o F aqui. Ó. Vocês estão vendo que está com 3 estrelas aqui. É porque essa linguagem ela chama Brainfuck mesmo. Tá? É uma linguagem que foi feita de brincadeira para fazer uma linguagem extremamente complicada. Tá? Se a gente executar aqui o Fibonacci, vamos ver se ele executa aqui. Não está executando nada aqui hoje, tá, gente? Mas eu estava antes da nossa aula. Então aqui é interessante para vocês verem exemplos diferentes de linguagens de programação. Tá? Vamos voltar aqui na nossa página inicial. Aqui, pessoal, foram os elementos que eu trouxe aqui para vocês. O Carol, o Scratch, o Blockly, o Replit, para a gente ver várias linguagens. E ele tem um ambiente Python online que aqui, pelo menos na nossa aula, funcionou direitinho. E que vocês já podem mexer com ele e trabalhar nele. Aqui, a Júlia está perguntando assim, ó. Agora, gente, eu encerrei o que eu tinha para dizer, né, apresentar essas ferramentas para vocês. E o que eu tenho a dizer, olha, o que vocês precisam de fazer? Né? O que vocês precisam de fazer agora é fuçar isso aqui. Né? Voltando àquilo que eu disse na nossa primeira aula, e que eu e o Germain dissemos nas primeiras aulas, é muito prático programação. A gente tem que ler, fazer os tutoriais, tentar entender os comandos, e a gente aprende quebrando a cabeça mesmo e cometendo erro. Tá? E fazendo coisa errada mesmo. Tá? Então, tem mais materiais para vocês assistirem, tem mais conteúdo para vocês estudarem, né? Parece que é muita coisa, mas os vídeos são bem curtinhos. Assiste um pouquinho de cada vez, façam os exercícios de revisão e até o final da semana nós vamos liberar mais exercícios. Vamos abrir aqui um tempinho aqui para perguntas, olha. A Júlia está perguntando, por que no Java do Blockly o comando de print era window.alert e agora é outro nome? Porque você vai ter comandos diferentes para fazer coisas parecidas, tá? Quando você faz window alert em JavaScript, né, que era ali no caso, ele pula aquela janelinha na tela do navegador. Se você quiser fazer de outra maneira, por exemplo, aparecer no console do navegador, eu não vou mostrar aqui agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar o console aqui, ó. Se eu quiser aqui, ó. Console, gente, se a gente pega o navegador aqui, ó, e apresenta aperta Ctrl Shift I, ele aparece aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. O Ctrl Shift I não funcionou, não. Deixa eu abrir aqui com aqui, ó. Developer Tools, tá vendo? É Ctrl Shift I. Abriu aqui, ó, tá vendo? Ele mostra aqui embaixo o console do JavaScript, tá? Aqui eu posso fazer, deixa eu ver se eu fizer um alert. Olha lá, alert, vamos colocar assim, ó, alerta. Ele vai pular isso aqui na tela, tá? Vamos ver se ele vai pular na tela aqui, ó. Olha lá, pulou o alerta aqui na tela, viram aqui, ó? Fazer mais uma vez aqui para vocês verem, ó. Alerta novamente. Ah lá, pulou ali, alerta novamente. Então o Window Alert ele está fazendo isso aqui. Agora vamos supor que eu queira que meu programa escrevesse aqui nesse console. Eu teria que dar um outro comando, tá? Roberto, eu posso só dar um aviso aí pro pessoal? Pode, claro. Então, boa noite, pessoal. Licença, só querendo falar também sobre os exercícios e os módulos e vídeos que foram liberados hoje. A ideia também é seguir no estilo do nosso curso, a gente continuar com os vídeos de forma assíncronas, né? Já estão gravados, disponíveis lá para vocês verem no tempo de vocês. E logo depois, a gente tem agora a figura do estudo dirigido, né? São arquivos de PDF com algumas questões, exercícios para a gente fazer, né? Algumas questões teóricas
e outras questões mais práticas, de programação mesmo. Mas é um negócio muito simples, e mais para um estudo dirigido, né, um estudo próprio, vocês podem ver, e para cada uma dessas questões tem a resposta lá no final. Então, não tem essa de ficar muito perdido, não. Pergunta tal, o que é tal coisa? Ou, faça tal operação. Você tenta fazer, quebra a cabeça, se você não conseguir, só dá o scroll para baixo no PDF que vai estar lá a resposta. E, por fim, a gente tem mais exercício nessa semana e eu espero que o exercício de agora para frente esteja um pouquinho mais difícil, né? Vocês falaram que estava mamão com açúcar e aí eu tentei puxar um pouquinho mais nos exercícios, mas acho que não vai estar nada impossível também, não. Oh, não, a Francina disse aqui. Ô, gente, Calma. outra coisa, esse curso vai ficar aberto para vocês também, né? Então, eu não devia falar isso não, mas eu vou dizer, se vocês estiverem também um pouco apertados de tempo e quiserem fazer com mais calma, podem fazer também. Eu acho que o ideal seria fazer no timing que a gente está apresentando, porque tem as próprias aulas que a gente vai dar ao vivo, né? Que a gente está dando ao vivo e as monitorias. Então, ajuda bastante você já chegar na atividade com a dúvida, né? Já tendo passado por aquela dificuldade ali e querendo solucionar. Vamos deixar aqui, gente, quem tiver mais alguma pergunta, digitar, tá? E aí a gente já vai encerrar, tá? É isso aí, né? A Katiuska falou que tá em período de prova, enfim, a gente sabe, né, que cada um tem a sua particularidade, né? A Francina tava brincando aqui, a gente sabe, Francina, claro. A Bruna perguntou assim, a maioria das linguagens são em inglês? São. Eu não conheço linguagem de programação que não seja em inglês, tá? Então, enfim, talvez a primeira coisa que a gente tenha que aprender, pelo menos um pouquinho, porque é um inglês muito técnico, para aprender uma linguagem de programação, seja aprender inglês. Porque é tudo em inglês. Tudo em inglês. Aquela Brain F, né, que você mostrou. A Né? Brain F é um monte de blá, né? Um monte de símbolo lá, né? Mas as linguagens eu nunca vi algo que não fosse inglês. Inclusive, até coisas que a gente faz internamente, por exemplo, variável, quem dá o nome somos nós. Função, quem dá o nome somos nós. Né? Eu costumo, nos nossos programas todos, nos nossos desenvolvimentos todos, colocar tudo em inglês. Né? Mesma coisa que a gente que cria, para não ficar aquele negócio, por exemplo, a minha variável é idade. Né? Aí a gente coloca age. Né? A minha variável é nome, a gente coloca name, para não ficar misturando também inglês e português, que fica mais feio ainda, né? Eu ficar lá assim, print nome, né? Calculate idade, enfim, ficar umas misturas esquisitas assim, a gente não faz, não. Só para fazer também o meia-culpa, já que o Roberto tocou nesse ponto, né? Eu também costumo programar só em inglês, mas no curso, para os nossos fins didáticos, está tudo em português, até para não complicar muito para a gente, né? Que a gente está aprendendo ainda. Isso. Agora, né, Germain, quem quiser trabalhar de modo profissional na programação, aí tem que saber inglês mesmo. Mesmo porque não é só a linguagem de programação, né? Toda a documentação está em inglês. Os fóruns de discussão estão em inglês. Tem muita coisa traduzida, mas deve ser 5% que está traduzido. Então tem muita coisa em inglês, muito curso em inglês, muito vídeo em inglês. Então o acesso todo ao material ele é feito em inglês. Tá? Bruna, pelo interesse sociológico, pra você ter uma ideia, eu tô usando um componente agora num projeto que ele é todo em inglês, mas os comentários, que a gente viu o que é comentário, estão em chinês. Então já tem muita coisa que a gente usa que é de outros países sim, sabe? Então tem coisa chinesa, tem coisa russa, tem coisa europeia, isso tem sim. Né? O Brasil tem muito desenvolvimento de software também, né? Só que a gente costuma desenvolver software aplicativo.
né? A gente não desenvolve em grande parte, não tem uma tradição de desenvolver esses softwares de infraestrutura, desenvolver linguagem, desenvolver sistema operacional, enfim. Existe alguma forma de programar acessível para deficientes visuais? Agora, e eu já vou ter que sair. Tá bom. Mas foi muito bom ficar aí com vocês. Falou, gente. Até mais, galera. Eu também já estou encerrando, vou responder só a pergunta aqui da Júlia. Ô Júlia, eu não conheço. Tá? Realmente eu acho que é uma limitação, uma dificuldade muito grande que existe, infelizmente, para quem for deficiente visual. Talvez programar com leitor de tela, enfim. Eu desconheço caso de gente que é deficiente visual, pelo menos com deficiência severa, né? Que trabalha com desenvolvimento com programação. Pessoal, acho que é isso então, tá? Vamos encerrando aqui por hoje. Eu vou renderizar aqui o vídeo. Logo em seguida eu já vou subir no YouTube e deixar disponível para vocês o vídeo dessa nossa segunda live, que é a apresentação da segunda semana. Tá bom? Pessoal, boa semana para vocês. Muito obrigado. E no sábado nós vamos subir mais conteúdo, tá bom? O restinho do conteúdo de algoritmos essa semana. Um abraço a todos. Muito obrigado.